Para entender por que os Estados Unidos e mais tarde a CIA passaram a se envolver tão profundamente na América Latina, é necessário dar um passo atrás. Não basta olhar apenas para golpes específicos ou operações secretas isoladas. Tudo começa com uma determinada forma de enxergar o mundo. As grandes potências não veem o mundo como um conjunto de países independentes, cada um com seus próprios problemas e histórias. Elas veem o mundo como um sistema no qual cada região desempenha uma função, um sistema que precisa permanecer estável. Após a Segunda Guerra Mundial, esse sistema muda de forma radical. A Europa está destruída. Muitos estados estão economicamente enfraquecidos e politicamente instáveis. Nesse vazio de poder surgem dois grandes polos, os Estados Unidos e a União Soviética. A partir desse momento, a política internacional passa a ser marcada pela concorrência, nem sempre aberta, nem sempre militar, mas constante. Essa disputa não se limita a territórios. Ela envolve influência econômica, influência política e influência ideológica. Do ponto de vista de Washington, a questão não é apenas proteger o próprio país. Trata-se de preservar um determinado modelo, um modelo econômico, um modelo político, uma visão específica de como as sociedades devem funcionar. Nesse contexto, surge um elemento central: o medo. Não um medo emocional, mas um medo estratégico. O medo de perder influência. O medo de que outras potências ocupem espaços considerados vitais. Durante a Guerra Fria, esse medo não é expresso abertamente. Ele é traduzido em estratégias, em planos, em cenários. E é exatamente nesses cenários que a América Latina passa a ocupar um papel especial. Não porque a região seja a mais poderosa do mundo, mas porque está geograficamente próxima. Para os Estados Unidos, a América Latina faz parte de sua área de influência direta, do mesmo continente, do mesmo entorno político. O que acontece ali não é visto como distante, é percebido como algo imediato. A isso se soma a interdependência econômica. Muitos países latino-americanos mantêm relações estreitas com o mercado norte-americano, por meio do comércio, dos investimentos e do crédito. Essa dependência gera estabilidade, mas também cria vulnerabilidades. Do ponto de vista estratégico, mudanças políticas na região passam a ser vistas como riscos, não apenas para os países envolvidos, mas para o equilíbrio do sistema como um todo. Outro fator relevante é a fragilidade política de muitos estados, democracias jovens, forte influência das forças armadas, desigualdades sociais profundas. Essas condições não são interpretadas como desafios sociais internos. Elas são percebidas como riscos estratégicos. Na lógica da Guerra Fria, prevalece um princípio simples: vazios de poder não permanecem vazios. Se uma grande potência perde influência, outra tende a ganhar. Essa percepção molda a política dos Estados Unidos em relação à América Latina por décadas. Mesmo antes de qualquer ação direta da CIA, a postura básica já está definida. Estabilidade é mais importante do que mudança. Previsibilidade é mais importante do que democracia. Essa forma de pensar estabelece o contexto para tudo o que vem a seguir: Guatemala, Cuba, Chile, Argentina. Nenhum desses processos ocorre de forma isolada. Todos fazem parte do mesmo sistema. A ideia de estabilidade não é neutra. Ela depende de quem observa e de onde se observa. Para grandes potências, estabilidade não significa justiça social, nem igualdade, nem participação política ampla. Estabilidade significa previsibilidade. Um Estado é considerado estável quando seu comportamento é esperado, quando decisões políticas seguem padrões conhecidos, quando interesses estratégicos permanecem protegidos. Dentro dessa lógica, regimes autoritários não são vistos automaticamente como instáveis. Muitas vezes, ocorre exatamente o contrário. Governos autoritários são percebidos como eficientes, decidem rápido, reduzem conflitos visíveis, eliminam incertezas políticas. Democracias, por outro lado,
são vistas como mais imprevisíveis. Eleições podem gerar resultados inesperados. Governos podem mudar de direção. Demandas sociais ganham espaço. No contexto da Guerra Fria, essa percepção se intensifica. A disputa ideológica aumenta a sensibilidade ao risco. Diferenças políticas deixam de ser pluralidade e passam a ser ameaça. A América Latina é observada exatamente por esse prisma, não como um conjunto de sociedades autônomas, mas como parte de um ambiente estratégico mais amplo. Desigualdade social não é lida como um problema interno. Ela é interpretada como uma possível porta de entrada para influências externas. Reformas políticas não são avaliadas por seus objetivos sociais, mas por suas consequências estratégicas. Essa forma de pensar explica por que a intervenção ocorre cedo, não como reação, mas como prevenção. Um processo político não precisa fracassar para ser interrompido. Basta que ele possa sair do controle. Essa lógica é fria, mas é coerente. Ela atravessa diferentes governos, sobrevive a mudanças de discurso e molda decisões por décadas. Compreender essa mentalidade ajuda a entender por que a Guatemala se torna um alvo tão cedo. Por que Cuba passa a ser vista como uma ameaça existencial? E por que regimes militares são posteriormente aceitos como instrumentos de ordem? A Guatemala, no início da década de 1950, não é uma potência regional. É um país pequeno, economicamente frágil e politicamente instável. Justamente por isso, torna-se relevante. Após décadas de governos autoritários, o país passa por um processo de abertura política. Em 1951, Jacobo Arbenz assume a presidência por meio de eleições democráticas. Seu governo não propõe uma revolução. As reformas anunciadas são graduais e seguem marcos legais existentes. O centro dessas reformas é a questão agrária. Grande parte das terras cultiváveis está concentrada nas mãos de poucos proprietários. Ao mesmo tempo, a maioria da população rural não possui acesso à terra. A proposta do governo é redistribuir terras não utilizadas, com indenização, dentro de um processo institucional. Internamente, a política gera debates. Externamente, ela desperta suspeitas. Em Washington, a Guatemala começa a ser observada de outra forma. Não por ações concretas de alinhamento com a União Soviética, mas pelo caminho que parece se abrir. Reformas passam a ser interpretadas como sinais ideológicos, não como medidas sociais. Outro fator pesa de forma decisiva: a United Fruit Company. A empresa norte-americana detém extensas áreas de terra no país, muitas delas improdutivas, exatamente as áreas afetadas pela reforma agrária. Interesses econômicos passam a influenciar a leitura política. Pressão diplomática aumenta. Narrativas são construídas. A Guatemala deixa de ser vista como uma democracia em transformação. Passa a ser descrita como risco estratégico. A lógica é simples. Se esse modelo prosperar, pode ser replicado. Nesse ponto, a CIA entra em cena. A escolha não recai sobre uma intervenção militar direta. Opta-se por uma operação encoberta. O objetivo não é ocupar o país, é desestabilizar o governo. Campanhas de propaganda são iniciadas. Mensagens falsas circulam. A sensação de colapso iminente se espalha. A pressão não é militar, é psicológica. O governo perde apoio, isola-se politicamente. Em 1954, Jacobo Arbenz renuncia. A operação é considerada um sucesso tático, rápida, com baixo custo direto. As consequências de longo prazo não entram no cálculo imediato. A Guatemala mergulha em décadas de instabilidade, violência política, governos militares, guerra civil. Mais importante ainda, uma lição é aprendida. Um governo pode ser derrubado sem guerra aberta, sem tropas, sem confronto direto. Esse modelo passa a servir de referência. A Guatemala não é escolhida por acaso. Ela reúne características que, do ponto de vista estratégico, a tornam especialmente vulnerável. O país possui uma estrutura institucional frágil.
o poder civil é limitado. O exército mantém forte influência política. Isso reduz a capacidade de resistência do sistema. Além disso, a Guatemala tem pouca projeção internacional. Não ocupa espaço central na imprensa global. Não desperta grande atenção diplomática. Qualquer intervenção tende a gerar pouco custo político externo. Outro elemento decisivo é a dependência econômica. Grande parte da economia guatemalteca está ligada a interesses estrangeiros, em especial a interesses norte-americanos. Isso cria alavancas de pressão, financeiras, políticas, diplomáticas. Reformas internas passam a afetar diretamente atores externos. O conflito deixa de ser apenas nacional. Do ponto de vista psicológico, a Guatemala oferece outro fator relevante. O medo se espalha rapidamente. Instituições frágeis reagem mal à incerteza. Rumores ganham força. A sensação de colapso se amplifica. A operação encoberta explora exatamente isso. Não a força militar, mas a percepção de instabilidade. A população não presencia grandes batalhas, mas sente que algo está fora de controle. Esse efeito psicológico é decisivo. A lição extraída é clara. Não é necessário derrotar um governo. Basta isolá-lo. Quando aliados se afastam, quando apoio interno se dissolve, o colapso ocorre de forma quase automática. A Guatemala demonstra que a intervenção pode ser indireta, silenciosa e ainda assim eficaz. Esse aprendizado não fica restrito a um único episódio. Ele se transforma em modelo. Outros países passam a ser analisados sob o mesmo prisma: fragilidade institucional, dependência econômica, baixa visibilidade internacional. A Guatemala inaugura um padrão, não apenas de ação, mas de pensamento estratégico. Antes da Revolução, Cuba não é tratada como inimiga dos Estados Unidos. Pelo contrário, a economia cubana está fortemente integrada ao mercado norte-americano. Empresas dos Estados Unidos controlam grande parte da produção de açúcar. O turismo depende majoritariamente de visitantes estrangeiros, sobretudo americanos. Politicamente, o país é considerado previsível. Essa previsibilidade, no entanto, se apoia em um regime autoritário. Fulgencio Batista governa com o apoio das Forças Armadas. A corrupção é sistêmica. A desigualdade social é profunda. Do ponto de vista estratégico, isso não representa um problema imediato. Em 1959, essa ordem se rompe. Fidel Castro e o movimento revolucionário chegam ao poder. Inicialmente, a nova liderança não se apresenta como comunista. O discurso é nacionalista, focado em soberania, reforma social e independência econômica. Rapidamente, porém, mudanças estruturais são implementadas. Grandes propriedades são expropriadas. Empresas estrangeiras são nacionalizadas. Interesses norte-americanos são diretamente afetados. A percepção muda. Cuba deixa de ser vista como um caso interno. Passa a ser interpretada como risco ideológico. O temor não é militar, é simbólico. Um país próximo aos Estados Unidos rompe com o modelo dominante e o faz com apoio popular. Esse exemplo é considerado perigoso. A resposta ocorre em várias frentes: pressão econômica, isolamento diplomático, ações encobertas. A CIA passa a planejar a derrubada do novo governo. O episódio mais conhecido é a invasão da Baía dos Porcos. Forças formadas por exilados cubanos são treinadas e apoiadas. A expectativa é provocar uma reação interna contra o regime. A operação fracassa, militarmente, politicamente e simbolicamente. O governo cubano se fortalece. A liderança revolucionária consolida poder. A narrativa de resistência ganha legitimidade. Para os Estados Unidos, o impacto é profundo. A crença na capacidade de controle é abalada. Um pequeno país resiste com sucesso. Como consequência, Cuba se aproxima da União Soviética. Busca proteção. Busca apoio estratégico. A ilha se transforma em peça central da disputa global. Em 1962, a crise dos mísseis leva o mundo à beira de um confronto nuclear. Após esse episódio, torna-se claro que Cuba não será revertida. O custo é alto demais.
O risco, inaceitável. A partir daí, uma nova regra se impõe. Um segundo caso cubano não pode acontecer. Essa convicção molda as decisões seguintes, em toda a América Latina. O fracasso da intervenção em Cuba representa uma ruptura profunda no pensamento estratégico dos Estados Unidos. Não se trata apenas de uma operação mal-sucedida, trata-se da perda de uma certeza. Até então, prevalece a ideia de que processos políticos podem ser controlados, talvez não com precisão absoluta, mas de forma suficiente. A Guatemala reforça essa crença, Cuba a destrói. A diferença central não está na ideologia, está no resultado. Em Cuba, a tentativa de interferência produz o efeito oposto ao esperado. Em vez de enfraquecer o governo, ela o fortalece. Esse resultado gera insegurança no centro de decisão, não no público, mas entre estrategistas e planejadores. Se uma intervenção indireta pode falhar, o risco sistêmico aumenta. Cuba deixa de ser apenas um adversário, torna-se um símbolo, um exemplo de que o controle não é garantido e de que a perda de influência pode ser irreversível. A lição extraída não é contenção, é endurecimento. A partir desse momento, a tolerância ao risco diminui drasticamente. Reformas políticas passam a ser observadas com mais desconfiança. Processos democráticos tornam-se imprevisíveis. Mudanças sociais são reinterpretadas como ameaças potenciais. A ideia de prevenção ganha força. Não se espera mais que um governo se alinhe explicitamente a um adversário. Basta que ele possa fazê-lo no futuro. Esse deslocamento é decisivo. O fracasso em Cuba redefine os limites do aceitável. O que antes era visto como administrável passa a ser tratado como perigoso. Essa mudança afeta toda a região. Cada eleição, cada reforma, cada crise interna, tudo passa a ser analisado à luz da experiência cubana. O medo deixa de ser abstrato, ele se torna operacional. Cuba, portanto, não representa apenas um conflito isolado. Ela altera permanentemente o modo como a América Latina é percebida. A partir desse ponto, estabilidade deixa de ser um resultado desejável. Ela passa a ser uma condição imposta. A partir da década de 1960, regimes militares deixam de ser exceção na América Latina. Eles passam a ocupar o centro do poder político em diversos países: Chile, Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai. Cada contexto possui suas particularidades, mas o padrão estrutural é semelhante. As Forças Armadas se apresentam como garantidoras da ordem, como árbitros em sociedades consideradas instáveis, como solução para conflitos políticos internos. Do ponto de vista estratégico externo, esses regimes oferecem previsibilidade. Decisões são centralizadas. A oposição é controlada. Mudanças abruptas tornam-se improváveis. Isso reduz incertezas. No Chile, a eleição de Salvador Allende em 1970 gera forte reação. Um presidente socialista chega ao poder por meios democráticos. Esse fato por si só é considerado problemático. Pressões econômicas se intensificam. O acesso a crédito internacional diminui. A polarização interna aumenta. Em 1973, o golpe militar encerra o processo democrático. Augusto Pinochet assume o controle do Estado. A repressão é imediata. Partidos são proibidos. Oponentes são presos, exilados ou mortos. Apesar disso, o regime é tratado como elemento estabilizador. A previsibilidade retorna. Os interesses estratégicos são preservados. Na Argentina, o cenário é marcado por violência política crescente. Grupos armados atuam à esquerda e à direita. O Estado perde capacidade de controle. Em 1976, os militares tomam o poder. O que se segue é uma campanha sistemática de repressão. Desaparecimentos forçados, centros clandestinos de detenção, tortura institucionalizada. Ainda assim, o regime é visto como necessário para restaurar a ordem. O Brasil apresenta um caso anterior. O golpe ocorre em 1964, antes mesmo da Revolução Cubana produzir seus efeitos plenos. Após 1959, porém,
o regime brasileiro adquire novo valor estratégico. Torna-se referência regional, um aliado estável, um polo de influência. A repressão existe, mas é administrada de forma institucional, com mecanismos legais de exceção, com controle rígido da oposição. Esses regimes não atuam isoladamente. Eles compartilham informações, trocam experiências, desenvolvem doutrinas comuns. A repressão deixa de ser apenas nacional. Ela começa a se articular regionalmente. A América Latina passa a ser governada por uma lógica de segurança, não de participação política, não de pluralismo. Ordem torna-se sinônimo de controle. Regimes militares não são tolerados por acaso. Eles atendem a expectativas específicas dentro de uma lógica de segurança. Do ponto de vista estratégico, previsibilidade é central. Regimes autoritários oferecem cadeias de comando claras. Decisões partem de poucos centros de poder. A margem para surpresa política é reduzida. Isso é visto como vantagem. Processos democráticos, ao contrário, introduzem incerteza. Eleições podem alterar rumos. Demandas sociais podem ganhar força. Conflitos tornam-se visíveis. Na lógica da Guerra Fria, visibilidade é risco. Regimes militares suprimem conflitos antes que eles se expressem publicamente. Protestos são contidos. Organizações políticas são dissolvidas. Narrativas alternativas são silenciadas. O resultado é uma aparência de ordem. Essa aparência é suficiente para avaliações externas. O custo humano permanece fora do cálculo principal. Outro fator relevante é a compatibilidade institucional. Forças armadas podem ser treinadas de forma padronizada. Doutrinas são compartilhadas. Procedimentos se alinham. Isso cria interoperabilidade. Oficiais participam de cursos conjuntos. Estratégias são discutidas em fóruns fechados. Inimigos são definidos de forma semelhante. A repressão passa a obedecer a um modelo. Nesse contexto, violações de direitos humanos não são negadas. Elas são relativizadas. São tratadas como excessos, como desvios pontuais, como custos inevitáveis. O foco permanece na estabilidade sistêmica. Regimes militares também oferecem continuidade. Mudanças de liderança não alteram a estrutura. A política externa segue previsível. A cooperação permanece intacta. Isso reduz riscos para atores externos. Com o tempo, essa lógica se normaliza. O excepcional se torna rotina. O autoritarismo passa a ser visto como ferramenta legítima. Essa aceitação não exige apoio explícito. Basta a ausência de oposição efetiva. Assim, regimes militares se consolidam não apenas pela força interna, mas pela tolerância externa. A estabilidade nesse contexto é definida pela ausência de surpresas, não pela presença de direitos. Na década de 1970, a repressão na América Latina deixa de ser apenas nacional. Ela passa a operar de forma coordenada. Serviços de inteligência e forças de segurança de diferentes países começam a trocar informações. Listas de opositores circulam. Movimentos de exilados são monitorados. Essa cooperação não é formalizada publicamente. Não existe tratado. Não existe anúncio oficial. Mas ela funciona. Esse sistema passa a ser conhecido como Operação Condor. O objetivo é simples e direto: eliminar a oposição política. Independentemente de fronteiras, refúgio deixa de significar segurança. O exílio perde sua função protetora. Um opositor que foge do Chile pode ser capturado na Argentina. Um militante argentino pode desaparecer no Uruguai. Um dissidente brasileiro pode ser rastreado fora do país. A repressão torna-se transnacional. Essa coordenação exige organização. Canais de comunicação são estabelecidos. Procedimentos são padronizados. Prioridades são definidas. A lógica é burocrática. Pessoas são classificadas. Arquivos são compartilhados. Ordens circulam entre instituições. A violência deixa de ser improvisada. Ela se torna administrativa. Os estados envolvidos justificam essas ações como defesa da segurança nacional. A oposição é tratada como ameaça existencial, não como adversário político.
Dentro desse enquadramento, direitos legais deixam de ter relevância. Prisões não precisam ser registradas. Mortes não precisam ser explicadas. O silêncio é parte do método. A existência da Operação Condor permanece oculta por anos. Somente décadas depois, documentos começam a emergir. Arquivos são descobertos. Testemunhos vêm à tona. O que se revela é a extensão da cooperação, não episódica, não informal, mas sistemática. A Operação Condor demonstra até onde pode ir a lógica da segurança quando ela se torna prioridade absoluta. Fronteiras desaparecem, responsabilidades se diluem, violência se normaliza. A Operação Condor não se sustenta apenas pela violência direta. Ela se sustenta pela organização. A repressão deixa de ser um ato impulsivo. Ela passa a seguir rotinas, procedimentos, fluxos administrativos. Pessoas são transformadas em registros, nomes em listas, códigos em arquivos, casos a serem tratados. Essa transformação é central. Quando indivíduos deixam de ser vistos como pessoas, a violência se torna mais fácil de executar. Decisões são tomadas à distância, responsabilidades são fragmentadas. Um agente coleta informações, outro transmite dados, um terceiro executa ordens. Cada etapa parece técnica, nenhuma parece pessoal. Esse encadeamento cria uma ilusão de neutralidade. A violência passa a ser percebida como função, não como escolha. Documentos circulam entre países, relatórios são atualizados, pedidos de captura são processados. Tudo ocorre dentro de uma lógica administrativa. A burocracia também cria continuidade, mesmo quando governos mudam, mesmo quando lideranças são substituídas. Os sistemas permanecem, arquivos continuam ativos, protocolos seguem em uso, práticas se reproduzem. Esse caráter rotineiro torna a repressão durável. Além disso, a burocracia dilui a culpa. Nenhum indivíduo se vê como responsável pelo todo. Cada um executa apenas sua parte. Isso reduz questionamentos internos e normaliza a violência. Somente anos depois, quando arquivos são abertos, essa lógica se torna visível. O que parecia desorganizado revela-se meticuloso. O que parecia caótico mostra-se planejado. A repressão não era exceção, era sistema. A Operação Condor evidencia um aspecto central do poder moderno: a capacidade de causar dano de forma impessoal e de fazê-lo parecer necessário. Com o fim gradual dos regimes militares, muitos países da América Latina retornam a governos civis. Eleições são retomadas, constituições são reformadas, instituições democráticas reaparecem. Isso não significa ruptura imediata com o passado. As transições ocorrem sob limites claros. Forças armadas mantêm influência. Serviços de inteligência preservam estruturas. Acesso a arquivos permanece restrito. A estabilidade volta a ser prioridade. Leis de anistia são aprovadas em diversos países. Elas são apresentadas como instrumentos de reconciliação. Na prática, impedem julgamentos. Responsáveis por crimes permanecem protegidos. Vítimas permanecem sem reconhecimento formal. Esse arranjo produz efeitos duradouros. A confiança nas instituições é frágil. O Estado é visto com desconfiança. A participação política permanece limitada. A violência deixa marcas profundas, não apenas físicas, mas sociais e psicológicas. Famílias convivem com o desaparecimento de parentes. Histórias permanecem incompletas. Memórias são fragmentadas. Ao mesmo tempo, práticas autoritárias não desaparecem por completo. Elas se adaptam. A repressão direta diminui, mas o controle persiste por outros meios. Policiamento excessivo, vigilância seletiva, uso recorrente de forças de segurança em conflitos sociais. A lógica da segurança permanece ativa. Em muitos casos, antigos agentes continuam em funções públicas, sem responsabilização,
sem questionamento. Isso reforça a sensação de impunidade. A longo prazo, essas condições afetam o desenvolvimento político. Reformas encontram resistência. Mudanças estruturais avançam lentamente. O passado não é superado. Ele é administrado. A demora na responsabilização pelos crimes das ditaduras não é acidental. Ela resulta de decisões políticas conscientes. Durante as transições democráticas, o equilíbrio de poder ainda favorece os antigos aparelhos de segurança. Militares mantêm influência institucional. Serviços de inteligência controlam informações sensíveis. Governos civis recém-eleitos operam sob risco. Confrontar diretamente o passado pode gerar instabilidade, pode provocar resistência, pode ameaçar a própria transição. A escolha feita é pragmática: garantir governabilidade no presente, adiar conflitos com o passado. Leis de anistia refletem essa lógica. Elas são formuladas como instrumentos de pacificação, mas funcionam como barreiras jurídicas. Crimes graves deixam de ser investigados. Processos são arquivados. Testemunhos são desconsiderados. Outro fator decisivo é a escassez de provas. Muitos registros foram destruídos. Arquivos foram ocultados. Documentos permaneceram classificados por décadas. Sem documentação, a responsabilização se torna complexa. Sem responsabilização, a impunidade se consolida. Há também um elemento cultural. O medo persiste. Vítimas hesitam em falar. Testemunhas temem represálias. O silêncio parece mais seguro do que a exposição. Somente com o passar do tempo esse cenário começa a mudar. Mudanças geracionais reduzem o medo direto. Pressão internacional aumenta. Tribunais estrangeiros iniciam investigações. A partir desse momento, o passado deixa de ser apenas memória. Ele se transforma em objeto jurídico. Comissões da verdade são criadas. Relatórios são publicados. Responsabilidades são nomeadas. Esse processo é lento, incompleto e frequentemente contestado. Mas ele rompe o silêncio. A justiça tardia não repara totalmente o dano. Ela não devolve vidas, não apaga traumas. Ainda assim, ela redefine narrativas, transforma versões oficiais e expõe estruturas antes invisíveis. A demora revela algo fundamental. Democracias frágeis raramente conseguem confrontar imediatamente seus próprios alicerces. O tempo se torna condição para a verdade. A história das intervenções na América Latina não é uma sequência de episódios isolados. Ela segue um padrão. Esse padrão não depende de um único governo, nem de um único presidente. Ele atravessa décadas. A lógica central é a do controle. Controle de riscos, controle de influências, controle de resultados políticos considerados aceitáveis. Dentro dessa lógica, a soberania dos estados é relativa. Ela existe enquanto não desafia o equilíbrio percebido. Quando passa a desafiar, torna-se negociável. Esse raciocínio explica a repetição de estratégias: pressão econômica, isolamento diplomático, ações encobertas. O discurso muda ao longo do tempo. As justificativas se adaptam, mas a estrutura permanece irreconhecível. Para as sociedades latino-americanas, o impacto é profundo. A política passa a ser associada ao medo, o Estado à desconfiança, a autoridade à coerção. Essas associações não desaparecem com a redemocratização. Elas se incorporam à cultura política. A memória coletiva carrega essas experiências, mesmo quando não são verbalizadas, mesmo quando não são oficialmente reconhecidas. O passado molda expectativas, limita horizontes, influencia escolhas. Ao mesmo tempo, a região não permanece passiva. Movimentos sociais emergem, demandas por justiça se organizam. Narrativas oficiais são questionadas. A política latino-americana contemporânea nasce desse conflito, entre herança autoritária e aspiração democrática. Nada disso pode ser entendido sem olhar para trás. As dinâmicas de poder não pertencem apenas ao passado. Elas continuam a operar, ainda que sob outras formas.
Intervenções diretas tornaram-se raras, mas a influência permanece. Ela se manifesta por meio de acordos econômicos, de condicionamentos financeiros, de cooperação em segurança. Esses mecanismos são menos visíveis, mas não menos eficazes. A experiência histórica da América Latina torna essas práticas mais perceptíveis. Há maior sensibilidade ao discurso da estabilidade, maior cautela diante de promessas externas. Essa consciência não é uniforme. Ela varia entre países, entre gerações, entre contextos políticos. Ainda assim, ela existe. Compreender essa história não significa rejeitar toda a cooperação internacional. Significa reconhecer assimetrias, identificar interesses, avaliar consequências. O poder raramente se apresenta como imposição aberta. Ele atua de forma gradual, estrutural e persistente. A principal lição não é moral, é analítica. Processos políticos não se desenvolvem em isolamento. Eles são influenciados por forças externas, por expectativas estratégicas, por memórias coletivas. Entender essas camadas permite leitura mais crítica do presente e escolhas mais conscientes para o futuro. A história não oferece respostas prontas, mas fornece ferramentas. E, em contextos marcados por desigualdade e assimetria, essas ferramentas são essenciais.